criativa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa aula totalmente gratuita sobre como efetuar o seu primeiro corte na sua silhuete, seja ela portrait ou seja ela a camel. E nós vamos fazer este modelo aqui de caixa milk. E se você quer ganhar esse molde, corre lá no meu Instagram e me manda um direct falando que você quer o molde da caixa milk, que eu te envio ela todinha. Olha só, quando eu digo que você vai conseguir efetuar o seu primeiro corte, seja ela na portrait ou seja ela na camel, e independente se camel 1, camel 2, 3, 4, 5 ou a portrait 1, 2, 3 ou 4. Essa daqui é a 4. Por que que eu digo isso? A silhuete, ela mudou o design, ela mudou a mecânica, ela mudou os roletes, ela mudou a lâmina, mas a marcação aqui, ela é exatamente a mesma para todas as silhuetes, camel e portrait. A principal diferença entre a portrait e a camel é essa área aqui. Enquanto aqui a portrait ela cabe uma folha A4, a camel ela vem um pouquinho mais e ela cabe aqui 30,5 por 30,5. Então isso é chamado de área de corte ou base de trabalho. Essa daqui é a silhuete portrait 4. Eu estou com a lâmina automática. E todo o comando que a gente faz aqui na máquina é enviado pelo estúdio Silhouette. Então, o que você precisa dominar é o estúdio. A máquina, ela só vai receber o comando lá do programa. Você vai posicionar ela, a folha aqui corretamente, mas todo o comando vai ser feito pelo estúdio Silhouette. O que você precisa aprender a dominar é o estúdio. O estúdio é um programa gratuito. Caso você não tenha máquina, não tem problema, você pode efetuar o download e trabalhar com o estúdio Silhouette para fazer os seus personalizados e fazer o corte na tesoura. O que você precisa saber é que existem moldes que foram feitos para silhuete que são bem mais complicados de efetuar o corte na tesoura. Mas a personalização, você pode utilizar aqui o Estúdio Silhouette, nada de ficar utilizando outros programas. Eu sou publicitária de formação, eu sou formada desde 2004, me formei na Unimap, na Metodista aqui de Piracicaba, e sempre trabalhei com Corel, com Photoshop, com Illustrator, e até conhecer o Estúdio Silhouette. Lá atrás, quando eu comecei, meu filho nasceu e eu fiz o primeiro aniversário dele, ele nasceu em 2010, foi em 2011 que eu comecei a trabalhar com papelaria. Lá atrás a gente não tinha tantas informações sobre o estúdio e nós fazíamos a maior parte da arte através do CorelDRAW e também do Photoshop e também do Illustrator. Muitas meninas tem facilidade para um ou para outro, mas não precisava fazer o domínio, né, de todos esses programas. Mas eu, como publicitária, eu sim trabalhei sempre na faculdade com todos esses programas. Quando eu conheci a Silhouette Portrait, na época, a Silhouette Portrait 1, eu comprei ela no lançamento e eu sou da primeira versão do estúdio. Então, desde aquela época, eu já venho trabalhando com o Estúdio Silhouette e posso afirmar para você que se você não tem a máquina, não tem necessidade de você trabalhar com outro programa que não seja o Estúdio Silhouette. Você pode sim trabalhar. Ele é um programa intuitivo, ele é um programa fácil e ele é um programa feito para máquina. A única coisa que você tem que saber é que ele tem algumas limitações, mas essas limitações não fazem falta nenhuma para papelaria personalizada. Falando um pouquinho agora das máquinas, as máquinas elas efetuam um corte de materiais de até 2 milímetros de espessura. Espessura é isso aqui, essa parte aqui, tá vendo? Isso daqui eu cortei vários EVAs, ó, para fazer uma base para bolear aqui as minhas flores. Isso daqui é a espessura do material. E tanto a
silhuete Camel 5 quanto a Portrait, elas cortam materiais de até 2 milímetros de espessura. Você pega a régua e você mede aqui os 2 milímetros de espessura. Parece pouco, mas é bastante. E são mais de 30 tipos de materiais que a silhuete efetua o corte. O que você precisa saber? Que existem materiais que ela efetua o corte, mas não com a lâmina comum, com uma lâmina específica, uma lâmina especial. Então, quanto mais denso for, quanto maior essa largura aqui do seu material, você vai precisar de uma lâmina de 2 milímetros, 3 milímetros, que é a lâmina que vai efetuar o corte desses materiais, como por exemplo o EVA, como por exemplo o couro sintético, que são esses materiais que a silhuete efetua o corte. Tem materiais que eles desgastam a lâmina com mais facilidade. Pensa na lâmina da silhuete como uma faca de corte de cozinha. Se você cortar só carne, ela tem uma durabilidade. Se você cortar carne, legumes, e aí você vai variando os produtos, a sua faca ela vai ter um desgaste maior do que se você cortasse apenas um tipo de material, um tipo de carne, um tipo de legumes, né? A máquina é a mesma coisa. Se você utiliza a mesma lâmina para cortar papel, para cortar vinil, para cortar acetato, para cortar, ela vai ter uma durabilidade menor. Você só vai precisar trocar de lâmina e comprar uma lâmina que tenha uma força maior de entrada no seu material quando você for utilizar materiais que são mais espessos. Do contrário, você consegue efetuar o corte com a sua lâmina comum e também consegue fazer aqui vários projetos fazendo aqui só com a lâmina comum dentro do papel. Você consegue efetuar o corte dentro da papelaria com papel offset, com a cartolina, com 180 gramas, com os papéis fotográficos, com os papéis laminados, papel glitter, acetato, tudo isso com a lâmina comum. Essa é uma dúvida que eu sempre recebo. Quais são os materiais que a silhuete corta? São mais de 30 materiais. Só toma bastante cuidado quando alguém fala assim pra mim: Tati, mas você ensina a cortar EVA, você ensina a cortar o vinil, você ensina a cortar esse acetato e tudo mais. Eu ensino você a cortar qualquer tipo de material. Dentro do meu curso eu tenho vinil, acetato e EVA de diferente. O restante, o lamicote, 180, 240, glitter, todos esses papéis são comuns e tem de monte dentro do meu curso. EVA tem um módulozinho de EVA, umas 3 aulas para efetuar o corte. Tem também o de vinil, que ela corta perfeitamente. O que você precisa saber em relação a isso? Quando alguém chega para mim e fala assim: Tati, mas a máquina, ela corta EVA? Corta. Ela corta couro? Corta. Ela corta acetato? Corta. Ela corta madeira de balsa? Corta. Ela corta mais de 30 tipos de materiais. E aí você tem que fazer uma pesquisa dentro do seu nicho de EVA ou de acetato ou de qualquer outro material que não seja papelaria, para ver se essas pessoas utilizam a máquina para essa finalidade em grandes produções. O que eu quero dizer? Se você for trabalhar com EVA fazendo grandes produções, pode ser que a silhuete ela não seja uma opção para você. Pode ser que as facas de corte elas sejam mais adequadas para efetuar o corte do EVA. Eu falo isso porque eu tenho amigas que fazem o curso de EVA, que dão o curso de EVA e não utilizam a silhuete. Quantas pessoas que são vinculadas à marca Silhuete, que trabalham com a silhuete e trabalham com o EVA, e trabalham com o couro sintético, e trabalham com o tecido. Então veja dentro do seu nicho quais são essas possibilidades. Dentro da papelaria personalizada, eu posso garantir que todos os materiais que você vai utilizar na papelaria, você consegue efetuar esse corte.
Tati, mas eu queria aprender para fazer só pro aniversário do meu filho. Você consegue cortar para mim determinado material? Se você for a minha aluna e você não conseguir efetuar o corte de um material em específico, você pode me chamar que eu vou ajudar você a fazer esse corte. Eu já testei vários e vários materiais. A única ressalva que eu quero fazer realmente é essa, de você... eu quero trabalhar com EVA, eu quero trabalhar com costura criativa, eu quero trabalhar com couro, eu quero trabalhar com acrílico, eu quero... E aí você vai lá com a pessoa do teu nicho e pergunta para ela se é viável ou não. Porque tem materiais, por exemplo, como o EVA, ele é uma borrachinha que estica. A lâmina, ela tem um desgaste muito grande quando ela corta EVA. Isso significa que não dá para você cortar EVA? Não, isso significa que talvez para grandes produções você precise de uma faquinha de corte e não da máquina silhuete. Muito cuidado com essas... as pessoas difundindo essas informações. Eu quero ser o mais clara e objetiva possível, ser mais clean possível, verdadeira, para que você não se frustre com a sua máquina. Eu quero que você realmente efetue o corte, eu quero que você entre para a papelaria personalizada sabendo que dentro da papelaria, sim, a gente vai cortar todos os tipos de papéis, glitter, lamicote, laminado, papel 180, meio corte, papel adesivo, papel glitter, acetato. O acetato também, ele tem um desgaste maior da sua lâmina. Eu não gosto de fazer caixas de acetato, aquelas caixas, várias, múltiplas caixas que tem o acetato, eu prefiro comprar ela pronta, porque o acetato, ele é um material difícil de trabalhar, você consegue efetuar o corte na sua máquina, mas pode ser que você tenha alguns problemas. É isso que eu digo, eu gosto de sinceridade. Pode ser que você tenha problemas em cortar o EVA, pode ser que você tenha problemas em cortar o acetato. É porque a máquina não corta? Não, é porque a máquina, ela exige que você tenha sempre os materiais em bom estado. A sua lâmina, para que ela corte sempre um EVA ou um acetato, ela precisa sim estar em bom estado, assim como a sua base de corte. E ela vai perder esse fio com mais facilidade nesses materiais, que são materiais que exigem mais da lâmina. E por isso você vai precisar trocar a sua lâmina com com um menor espaço de tempo, caso você cortasse só papel. É isso que eu quero que você entenda. E aí, reforçando, qualquer máquina que você tenha, eu te ensino a cortar. Seja ela Portrait, seja ela a Camel, porque a marcação aqui, ela é exatamente a mesma. E tanto a Portrait quanto a Camel, seja ela 1, seja ela 5, seja ela 3, seja ela 4, seja qual for, elas cortam os mesmos materiais, certo? Eu ensino a trabalhar com papelaria personalizada, com a Silhouette Portrait e também com a Camel. Hoje eu estou aqui com a bonitinha da Portrait 4. O curso ele foi gravado com a minha antiga Camel 4 e também com a outra Portrait que eu tinha. Essa é a minha quarta máquina já da Silhouette e eu posso afirmar para você que dentro da papelaria personalizada, onde eu faço grandes produções, onde eu já trabalhei muito com o cliente final, sim, ela dá conta, ela corta todos os papéis. Não posso afirmar para você que ela vai dar conta de uma produção de acetato, de EVA, de couro, de tecido, porque não é a minha área. Se você tem essa curiosidade, se você está aqui buscando uma pessoa que ensine você a trabalhar com o material EVA, por exemplo, e trabalhe com a Silhouette, então você procura alguém nesse nicho. Se você quer trabalhar com tecido, costura criativa, então você também vai procurar alguém nesse nicho e perguntar se vale a pena ter a Silhouette. Eu sei que a Silhouette corta mais de 30 materiais. Se você quiser, eu corto todos eles para você. O qual você tiver dúvida, eu corto. Mas eu nunca trabalhei com grandes produções com outro material que não seja papel. Então, é isso que eu quero deixar bem claro para você. No meu curso, você aprende a cortar o vinil, aprende a cortar o acetato, aprende a cortar o EVA e aprende muito mais. O que você precisa entender é que você precisa dominar o Estúdio Silhouette antes mesmo
de começar a trabalhar. Porque é lá que você vai fazer as suas personalizações, é lá que você vai fazer todas as suas edições para que você tenha um produto atrativo para o seu cliente. Então é dentro do Estúdio Silhouette que a magia toda acontece e não é fora, não é apertando aqui e carregando a base na máquina. Isso daqui é o último passo e é o mais simples, eu posso te garantir. O que pega é o Estúdio Silhouette, são as configurações de corte. E nessa aula gratuita, eu quero te ensinar a efetuar o corte dessa caixinha aqui, com essas flores aqui que são cortes bem delicados. Para fazer essa caixinha, eu utilizei apenas 2 folhas e é nela que nós vamos trabalhar. E eu vou te ensinar como eu fiz essa caixinha e as 2 folhas, como que a gente vai cortar aqui na nossa silhuete. Combinado? Agora a gente vai lá para o Estúdio Silhouette, fazer as configurações. Eu vou te mostrar como que eu fiz essa caixinha e aí depois a gente envia para o corte e faz a montagem, tá bom? Então, vai virar a tela aqui para você. Bora para o Estúdio Silhouette. Vamos fazer as configurações de corte e o que eu quero te passar nessa parte do Estúdio Silhouette é o seguinte: toda vez que a gente vai enviar para o corte, fazer o primeiro corte e entender sobre a máquina, você precisa começar desde o básico. Você precisa começar efetuando cortes simples, impressões simples, para que você consiga entender como a sua máquina funciona e dominar aqui o Estúdio Silhouette. A primeira etapa não é você ficar enviando para corte e fazer vários e vários testes e erros. É você dominar o programa. Dominando o programa, você entende o que a máquina precisa para efetuar o corte. Toda configuração, ela está aqui no Estúdio Silhouette e não na máquina. O que envia o comando para a máquina é aqui dentro do Estúdio Silhouette. Então, aqui nós vamos começar do básico, nós vamos começar com uma coisa bem simples. Eu trouxe um wallpaper do Google, tá vendo? E coloquei aqui, fiz a impressão frente e verso. Não economiza na impressão, a impressão ela é super baratinha, tem um vídeo meu no canal do YouTube falando sobre isso. Se eu ficar conversando com você a respeito de preço de impressão, essa aula vai ficar muito mais longa. Se você quer saber sobre isso, sobre a minha opinião e como precificar, então corre lá no YouTube que tem uma aula sobre precificação totalmente gratuita para você. Fiz a impressão aqui, frente e verso. Eu tenho aqui uma página aberta em branco, que é onde eu vou fazer a impressão dos meus elementos. Então, eu copio todos esses meus elementos, eu dou um Ctrl C, um Ctrl V, e eu vou posicionando os meus elementos aqui na página. Tá vendo? Vou pôr um pouquinho mais para baixo, aqui, e aqui está posicionado os meus elementos, os elementos que eu vou utilizar na caixa Milk. Você vai fazer isso muitas e muitas vezes de posicionar. Isso é um joguinho de quebra-cabeça. Aqui eu tô efetuando o corte de uma única folha, porque é uma única caixa. Mas se você tivesse bastante, você iria ir posicionando. Só respeita aqui sempre os espaços, dá um espaço embaixo, um espaço em cima aqui. Sempre respeitar o Estúdio Silhouette, isso é muito importante, sempre respeitar os limites para que você não tenha nenhum tipo de problema com a sua máquina. Aqui eu também vou utilizar a impressão, não vou utilizar o print cut, esse daqui é a tag, eu vou aumentar um pouquinho aqui, eu só deixei esse quadrado para lembrar da cor, caso a cor não ficasse salva. Eu vou enviar aqui para trás, tá vendo? Muito bem. Vou posicionar aqui no meinho. Esse daqui, eu vou utilizar aqui o mesmo wallpaper que eu utilizei do fundo da caixa. Vou dar um Ctrl V aqui. Aqui, eu coloquei o wallpaper, ele é menor. E aí, ó, ele tá em várias partes, tá vendo? Então, eu só deleto aqui tudo e deixo uma única parte. Ok, e vou colocar aqui, posicionar, e cliquei, envio para trás, só para eu visualizar aqui o espaço que ficou. Então, vou pôr um pouquinho mais para cá,
E são esses os elementos. Eu vou fazer essa impressão, mas não vou utilizar o print cut, porque não tem necessidade de usar o print cut aqui. A máquina vai cortar certinho com o posicionamento, por isso que eu tô dando essa sangria, uma sangria bastante grande, inclusive, para que a máquina efetue o corte corretamente e eu não precise utilizar o print cut. Não vou precisar utilizar o print cut aqui, porque não tem impressão de elementos, não tem impressão de personagens, não tenho essa necessidade. Então, eu dou uma sangria, faço aqui um pouquinho maior, que é fazer o sangramento, a sangria, e aí eu consigo efetuar esse corte sem enviar para a marca de registro e também aproveitando a minha página com todos os elementos. Já tenho aqui a impressão é só desses dois, você vai ver na hora do posicionamento lá na máquina, e aí eu vou vir aqui e vou configurar as minhas configurações de corte. Vou configurar aqui para efetuar o corte. Aqui, papel 180, sempre respeitando o material que você vai colocar. Aqui tem vários tipos de material. Na papelaria a gente trabalha com papel 180, eu gosto dessa gramatura, eu acho que não precisa mais do que isso. Aqui sempre vai ser cortar e aqui a autolâmina, ela está detectada, eu tenho a Portrait 4, ela foi aqui, ela tá conectada e aí ela detectou a lâmina automaticamente. Eu sempre vou utilizar aqui a profundidade 4, ele vai até... Essa configuração vai até 10 de profundidade. O que significa isso? Significa a profundidade que a lâmina, junto com a força, que é a profundidade mais a força, é a profundidade que a lâmina vai entrar dentro do seu papel para poder efetuar o corte. E a velocidade é a velocidade que o carrinho vai fazer para efetuar o corte do papel. Sempre que a gente tem elementos mais detalhados, a velocidade ela é sempre menor. E aqui, para efetuar o corte da caixa Milk, eu vou utilizar uma velocidade 20 e aqui uma força 15, certo? E eu clico em enviar e clico aqui em enviar. Eu vou mostrar para você lá na máquina, mas eu já vou mostrar para você também que a configuração aqui desse segundo elemento, dessa segunda página, eu vou modificar um pouco. Eu vou deixar aqui a força 20, a profundidade 4, com uma única passada, mas eu coloquei uma velocidade bem baixa, por conta aqui das flores serem pequenas e também serem assim, terem esse formatinho mais ovalzinho aqui, esse formatinho diferente. Então, eu vou deixar com uma velocidade bem baixa, para que efetue esse corte corretamente. Primeiro eu vou efetuar o corte da caixa Milk e depois o corte aqui dos elementos. Eu vou mostrar para você a máquina efetuando o corte e também o posicionamento. Mas antes eu quero te mostrar o que você pode aprender dentro do meu curso de Estúdio Silhouette, dentro do curso de papelaria, porque só para você que está assistindo essa aula tem uma mega promoção e eu quero mostrar o conteúdo para você. Esse conteúdo eu tô aqui dentro da Hotmart, que é a plataforma onde está o meu curso, onde está hospedado, a gente chama de hospedagem. E aqui, veja bem, são mais de 365 aulas sobre silhuete. Aqui tem tudo. Então, aqui eu tenho o módulo 1, conhecendo as ferramentas, conhecendo ferramenta de texto ao caminho, é detalhado. Aqui tem muito conteúdo bom para você. O módulo 2, a gente continua nas ferramentas, você precisa entender como que funciona aqui o Estúdio Silhouette, quais são as ferramentas que você vai utilizar. Quais são aqui todos, passando um por um aqui das ferramentas do Estúdio Silhouette. Todos eles eu passo dentro do curso para que você domine a sua máquina e o programa. Aqui, olha aqui, caixa Milk com vários elementos, tá vendo? Olha essa caixa Milk extremamente personalizada, você vai aprender. Aqui, introdução ao módulo, sempre eu faço uma introdução
como redesenhar um molde. Às vezes o seu molde ele não está colorindo, não está aceitando wallpaper e tudo mais. E eu te ensino a você consertar esse molde ou redesenhar esse molde. Uma personalização, mais uma criação aqui de molde. O primeiro molde que a gente vai criar, uma montagem de caixa. Todas elas sempre vai ter a edição, a criação e a montagem. E aí, temos aqui no módulo 4, como retirar o fundo branco, ferramenta de replicar, como aumentar e diminuir um arquivo, efeitos da imagem, a Silhouette Design Store, como você faz laço perfeito e aqui a finalização do curso. Essas aulas são as aulas principais do curso. Depois a gente tem aqui o molde da Camel 4, que é o módulo Camel 4, com posicionamento, as configurações de corte, a montagem de uma caixa. E aqui a gente tem conhecendo as ferramentas do Estúdio Business, que é o estúdio pago, quais são as diferenças, como você vai instalar esse estúdio. Aqui nós vamos criar mais um molde. Eu faço sempre exercícios repetitivos para que você consiga, de fato, decorar e consiga dominar o Estúdio Silhouette. Posicionamento da base, a montagem. Aqui eu ensino a efetuar o corte de vinil. Eu ensino você a colocar o vinil na sua Silhouette Camel, a caneca de gin, o cake ballon. Esse cake ballon ficou muito legal. Vamos ver aqui. As pessoas sempre me perguntam sobre o cake ballon. Tá aqui, ó, o posicionamento, a montagem. Vamos ver. A montagem, olha que coisa mais linda que ficou. O módulo de EVA, as configurações, quais são as dúvidas. Aqui a Portrait 4. Então, o que vem na Portrait 4? Personalização, edição, corte, montagem. Aqui são 8 aulas de dúvidas que vocês sempre me enviam. E toda a aula eu tenho aqui na descrição o que você vai encontrar nesse conteúdo dessa aula para que você não se perca. E aqui eu tenho o Clube do Topo do Bolo, que são 33 aulas ensinando você a fazer topos de bolo. São 2 cursos em um, é o curso de silhuete completo, mais o Clube do Topo, que é o meu curso de topo de bolo. E aqui você tem tudo para você aprender a fazer topo de bolo. Se você quer comprar só o curso de topo de bolo, tem também. Mas ele entra aqui no curso completo. Ensino flores para enfeitar, o seu primeiro topo de bolo. Aqui, todos os topos, eu vou mostrar para você a configuração e depois a montagem. Tá vendo? Muito shaker, muitos detalhes nos topos de bolo, tá vendo? Muita coisa legal, são muitos e muitos topos. E tem o bônus da Cá Freitas com cartonagem, tem o bônus da Ana Cláudia e do André. Aqui tem um curso de precificação completo para você. Esse bônus de Elo 7 tem também como fazer os cadastros dentro do Elo 7. Esse curso eu vou fazer uma atualização, porque o Elo 7 sofreu uma atualização e eu vou mostrar para você também. Tem aqui 9 aulas de encadernação, mais um mini curso de festa em casa. Quando a gente estava na pandemia, esses kit festas, eles fizeram muito sucesso. Então, eu coloquei aqui. Então, você tem mais topo de bolo, você tem mais montagem de topo de bolo, você tem aqui o kit festa. Esse kit festa, ele ficou maravilhoso. É um kit que você vai conseguir aplicar aí no seu ateliê, você vai conseguir vender, porque ele tá sensacional. Olha só, porta-bis, aqui nós temos um quadrinho, tem um topo de bolo, tem uma caixa milk maravilhosa com um palquinho. Olha esse topo. Tem aqui um bônus de como você vai fazer um convite interativo. Esse convite eu fiz dentro do Corel, mas hoje a gente já consegue fazer esse convite interativo no Canva. E eu vou trazer mais atualizações aqui.
Caixinha do Dia dos Avós, como que a gente cria uma caixinha para o Dia dos Avós? Olha só, nós estamos criando mais uma caixa, Ultra Pack de arquivos. Esse Ultra Pack de arquivos, ele é fantástico, ele tem mais de 30.000 arquivos, que você vai ganhar gratuitamente. Tem o bônus de Natal, uma guirlanda de Natal, tem aqui as diferenças de estúdio e de Corel, tem aqui um mini curso gratuito. Esse mini curso eu dei ele uma época para as pessoas aprenderem a trabalhar, e também algumas dicas como o marido não apoia, organização, empreendedorismo, como conseguir primeiras vendas, se papelaria dá dinheiro, e tem aqui o módulo 25, que é gestão de tráfego. Todo mundo sempre me pergunta como que eu faço para fazer anúncio dentro do Facebook para aparecer para mais pessoas. Tá aqui também. Gente, esse é um curso que você não vai precisar de outro curso na vida. E sempre que tem atualização da Silhouette, eu trago, e é gratuito para quem é a minha aluna. Você não pode perder a oportunidade de entrar para o meu curso de Estúdio Silhouette, um curso completo onde você vai do básico até o avançado. Você vai aprender tudo, independente da máquina que você tem. E se você não tem a máquina de corte, sem problemas, você vai aprender tudo do Estúdio Silhouette e você vai conseguir trabalhar e personalizar, cortar na tesoura, e quando você já tiver a sua máquina, você já está craque, porque é aqui dentro do Estúdio Silhouette que você vai conseguir montar todinho os seus criativos, os seus personalizados. Qualquer dúvida, você pode me chamar lá no WhatsApp. E se você assistiu até aqui, você vai ganhar um super desconto. Esse desconto eu vou dar só para quem tiver realmente interesse. Se você está interessada, então me manda um WhatsApp 19981026125, que eu vou te dar um mega desconto para você vir e ser a minha aluna dentro do curso completo de Estúdio Silhouette de Papelaria 2.0. E aqui está a Portrait 4. O que eu quero mostrar para você é que aqui nós temos uma marcação. Essa marcação aqui, ela é igual para todas as máquinas. É por isso que eu digo que não importa a máquina que você tem, e sim você respeitar a marcação. A máquina, ela mudou bastante, a máquina, ela mudou por fora, ela mudou a mecânica, mas a marcação, para que você envie para o corte, essa marcação, ela continua a mesma. Eu vou pôr aqui, ó, essa marcação aqui. É aqui que nós vamos posicionar essa parte preta aqui da base, ó, essa marcação pretinha, exatamente na linha quando a gente for efetuar o corte, certo? Então, aqui está a Portrait. Nós temos aqui os botões de seta de direcionamento para fazer manualmente a leitura de registro, o botão de repetir, o botão do Bluetooth e aqui carregamento e descarregamento. Eu vou agora carregar ela, eu vou colocar o papel aqui na base e eu vou mostrar para você esse posicionamento certinho. Olha só, deixa eu prender aqui. Aqui está. Aqui eu tenho o papel que a gente vai efetuar o corte e eu vou posicionar ele certinho aqui na base, na marcação. Eu posicionei na marcação, eu venho aqui e vou posicionar aqui. Vou ali no botãozinho de carregar,
carregou, volto para o meu estúdio Silhouette e clico no botão de enviar. Veja só, a máquina finalizou. Eu vou clicar aqui no botão de descarregar. Descarregou. Deixa eu pôr a máquina um pouquinho mais pra cá. E aqui saiu o nosso corte. Vou tirar aqui o papel da base. Olha só. E o seu primeiro corte está feito aqui junto comigo, tá vendo? Olha só. Ok. E agora, nós vamos cortar aqui a caixa Milk. Vou colocar aqui o papel da caixa Milk. Posicionei aqui na minha base. E vou posicionar bem rente aqui. Cliquei no botão de enviar, de carregar, e agora eu vou lá clicar no botão de enviar. Vamos fazer aqui a montagem da caixa. O que eu sempre falo? Impressão, frente e verso. Então, aqui nós vamos dobrar em todas as partes. Eu gosto de usar aqui o meu vincador, para que a caixa fique vincadinha, certinha. Então, vou fazer aqui todo o vinco, para que ela faça as dobras facilmente. Vamos colar a tag. Agora, eu vou passar aqui a fitinha, que é de papel também. E agora, vamos bolear aqui as florzinhas. Eu tenho esse boleador. E aí, você só passa assim na florzinha, ó. Pra que ela não fique retona, sabe? Pra que dê aqui um movimento. E aqui está a sua primeira caixa Milk. Maravilhinda! Olha que coisa mais linda!
E aí, criativa, conseguiu também efetuar o seu primeiro corte? Se você não conseguir, você pode me chamar direto no meu WhatsApp, é o DDD 19 98102 6125, que qualquer problema que você tenha, você pode me chamar que eu vou ajudar você a solucionar. Você gostou de montar essa primeira caixa? Gostou de efetuar o seu primeiro corte? Fala pra mim, conta pra mim agora quais foram os seus insights. Corre lá no meu Instagram, me manda um direct e me conta tudo. E se você quiser saber ainda mais, se você continuar com dúvidas, você pode me chamar, que eu tô aqui à disposição para você. Combinado? Então, um grande beijo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula eu pensei nela com muito carinho para que você perca esse medo de efetuar o corte com a silhuete, para que você tire ela da gaveta, para que você tire ela da caixa e vem comigo, vem cortar. Vamos trabalhar bastante esse ano de 2024 e vamos conseguir realizar todos os nossos sonhos. Vamos conseguir construir uma linda história com a silhuete.